dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode estar? Como pode ser isso? Dar-nos a comer a sua própria carne. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a cidade humana que era o pão, a multidão chegou aonde Jesus estava pregando, aonde Jesus tinha multiplicado pães, e eles todos tinham comido, ainda sobrou, e eles estavam atrás de Jesus outra vez, não pelos sinais, não pela fé, mas pelo pão, pelo interesse. E Jesus diz bem assim: vós me procurais, não pelos sinais nem pela fé, mas porque comestes pães e vos fartastes. Trabalhai, pois, não pela comida que perece, mas pelaquela que permanece e dá a vida eterna. Em consonância à palavra que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Você pode estar alimentado aqui, mas amanhã vai voltar a ter fome. Amanhã pela manhã você vai precisar de um café da manhã, um almoço e uma janta. É a natureza. Agora, e o teu espírito precisa de uma palavra firme e sólida, que mantenha a sua fé firme e sólida diante de Deus. Se estivermos fracos, seremos engolidos por esse terrorismo que estão aí, pelos profetas de Baal, pelas mentiras que são divulgadas. E uma vez que você abandona a sua fé, você é atingido em todas as áreas. Jesus começa a confrontar aquela multidão. Eles debatem com Jesus e diz: que sinais tu mostras para que creiamos em ti? Os nossos pais comeram o maná que caiu do céu, era um grande sinal que Deus deu. Todos sobreviveram ao deserto comendo o maná. Jesus quebra o argumento e diz: vossos pais comeram maná, mas morreram. Eu sou o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Todo aquele que comer desse pão tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém. E agora ele começa a se colocar como, sabe, o verdadeiro pão que desceu do céu. Ele começa a revelar que ele nos daria a sua carne. Ele começa a revelar um grande pacto que faria com seus discípulos. Tomar a ceia e tomar o cálice, comer o pão e beber o cálice, é você praticando um pacto que foi feito entre Jesus e as gerações de discípulos. Falo gerações do primeiro século, segundo século, terceiro século e até o século 21. Era um pacto. Qual pacto? Toda vez que vos reunides, comei em memória de mim. Para lembrar o quê? Eu sou fiel naquilo que eu prometi. Amém. A minha parte eu cumpri. Eu dou como garantia o meu corpo, que é partido por vós. Eu dou como garantia o meu sangue, que eu tenho um compromisso com você. Glória a Deus. Deus tem um compromisso comigo. Deus tem um compromisso com você. Graças a Deus. E Ele já pagou o preço. Amém. Ele deu a sua própria vida. Amém. Então hoje, que querem andar com Jesus, o que Jesus está fazendo aqui é estabelecer um princípio que seria um princípio eterno. O pacto estava sendo apresentado. O pacto era o quê? Olha, eu quero fazer uma aliança com vocês. Essa aliança envolverá a minha própria vida. Nessa aliança, como garantia, eu vou dar a minha carne e vou dar o meu sangue, para dizer que eu vos ressuscitarei nos últimos dias. Mais de 4 vezes ele afirma a todos: eu vos ressuscitarei nos últimos dias. Amém, Jesus. Glória a Deus. E ele afirma que o pacto é esse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo e eu com ele. Aleluia. Escute o que eu vou te dizer. Não é só abrir a boca para ir para o outro lado e dizer: eu também sou filho de Deus. Qualquer um faz isso. Qualquer um pode dizer: eu também creio em Deus.
Mas a verdade é que lá, sabe, na última ceia, só estava Jesus e os seus discípulos. Aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram chamados, aqueles que creram mesmo sem entender. Você sabe quão difícil era esse discurso? Eu e você hoje temos a revelação que o corpo é o pão que está aqui e o sangue é o cálice que está aqui. Mas quando eles ouviram pela primeira vez o discurso, eles não tinham revelação nenhuma. Agora imagine você sendo um judeu, independente de ser religioso ou não, mas que cresceu, sabe, na cultura judaica, onde não se podia tocar em sangue, onde não podia comer animal impuro, onde não podia comer o dilacerado, onde não podia comer qualquer carne. Quanto mais beber sangue, que era condenado, porque o sangue representava a vida. E Jesus não respeitou nada disso. Quem crê, crê até mesmo sem entender. Escuta o que eu vou te dizer essa noite. Haverá momentos em que nós não vamos entender nada, mas precisaremos crer. Deus é um Deus que não costuma dar muita explicação. Se Ele abre uma porta e diz para você, entra, e você fica perguntando muita coisa, você perde a oportunidade. Nós somos cheios de coisinhas, queremos explicação para tudo, queremos Deus. Jesus não está explicando nada. Jesus está batendo firme. Aquele que não comer a minha carne e beber do meu sangue não tem a vida eterna. Eita Deus. É lógico, os religiosos foram uma loucura. Ficou doido. Como pode esse nos dar a sua carne e beber o seu próprio sangue? E até mesmo aqueles que criam o abandonaram. Sabe, Jesus não estava preocupado em ser popular. Jesus estava preocupado em atingir aqueles que realmente creem, ainda que não estejam entendendo. Glória a Deus. Talvez você não esteja entendendo nada que está acontecendo. Talvez nós não sabemos o que vai ser amanhã, mas o hoje nós estamos aqui para celebrar o corpo e o sangue. Aleluia. E o que isso tem a ver, pastorete? É que o meu hoje garante o meu amanhã. Eita, glória a Deus. A minha fé exercida hoje garante o meu amanhã. Porque não retrocedemos. Jesus não estava preocupado em ser popular. Jesus não estava preocupado em ter a multidão. Jesus estava preocupado em alcançar os que realmente creem. Era esse grupo que ele estava preocupado. Escute o que eu vou te dizer essa noite. Talvez você esteja aqui essa noite. As coisas talvez não estejam sendo tão boas para você. Nós não sabemos como que essa situação tem atingido cada um de nós. Tanto emocionalmente, espiritualmente, ou financeiramente, familiarmente. Mas Deus sabe. O que é importante é você não se mover da sua fé. Não retroceder. Não abandonar. Não há tempestade que não passe, não há crise que não passe, não há situação que não passe. Nós não vamos viver agora num estado eterno de epidemia. Não vamos mesmo. Ela vai passar, com certeza. E talvez para trás nós vamos lembrar do ano em que nós tivemos que usar máscaras. Somente isso. O pessoal vai falar, era carnaval? Não, era uma palhaçada que inventaram lá em 2020. Mas passou. Vai passar. Amém, em nome amém. de Jesus. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita, As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que cria e quem havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo meu Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12,
Porventura quereis também vós, outros, retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Eu sei que o texto é longo, mas é um texto maravilhoso. Para mim é um texto apaixonante, é um discurso firme, não de empolgar a multidão, é um discurso não de massagear o ego, mas é um discurso somente para quem crê, porque era um desafio receber essa palavra. Há tanta revelação nessa palavra, que eu e você hoje temos clareza, que estamos diante desse corpo e desse sangue. Eles não tinham essa revelação da mesa do Senhor, mas eles estavam ali ouvindo aquele discurso. Os religiosos judaicos acharam uma loucura. Muitos dos seguidores de Jesus o abandonaram, porque nos momentos críticos de confronto, só fica quem é da fé. A minha fé, a sua fé, será sempre confrontada. Será confrontada pela vida, será confrontada pelo mundo, será confrontada pela circunstância. Eu e você somos desafiados a crer e continuar crendo, não quando tudo está dando certo, não quando o discurso é favorável, não quando tudo está bom, mas a fé se manifesta em tempos críticos, é que a nossa fé se mostra valente. Aleluia. Coisa boa é crer e exercer a fé quando está tudo bem, quando está de vento a popa, o barco está veloz, a despensa está cheia, a saúde está forte, tudo cooperando, damos glória a Deus e aleluia, até oramos em línguas. Aleluia. Não é verdade? Mas sabe, quando o céu se enrola e a tempestade vem e o discurso te desafia a viver a sua fé, porque os momentos são críticos, porque os momentos são difíceis, é nessas horas que Deus espera que eu e você tomemos a posição de filhos de Deus. Estevão não retrocedeu o seu discurso diante dos seus acusadores. Ele sabia que poderia ser morto. Ele não retrocedeu na sua fé. Ele não retrocedeu no seu testemunho. Não retrocedeu diante das autoridades, diante das circunstâncias. Quando sentenciaram à morte, Estevão orou por aqueles que o apedrejaram, pedindo que o Senhor os perdoasse, porque não sabiam o que estavam fazendo. Sabe por quê? Porque Estevão sabia o que estava fazendo, sabia quem era e sabia em quem cria. Aleluia.